Hoje falarei sobre o horror cósmico ou Lovecraftiano. With digital grace, bronze and bright, AI lore of it down, a captivating sight. O terror cósmico, frequentemente referido como horror Lovecraftiano ou cosmicismo, constitui um subgênero distinto dentro da ficção de terror e da ficção estranha. Sua principal característica é a ênfase no horror do desconhecido e do incompreensível, distanciando-se de elementos gráficos como o gore ou o choque direto. Este gênero, com mais de um século de existência, demonstrou um poder tão profundo que chegou a inspirar um culto na vida real que reverencia seus deuses fictícios. A ideia central é que os seres humanos são minúsculos e insignificantes diante de forças cósmicas muito mais potentes e antigas. O terror deriva do que não pode ser compreendido pela mente humana. As entidades ou ameaças são tão grandiosas e alienígenas em sua natureza que a tentativa de compreendê-las leva à loucura. O horror não está no que se vê, mas no que se insinua, no que está oculto e além da nossa percepção. O cosmos aqui se refere à vastidão do universo, não apenas ao espaço sideral físico, mas também a dimensões, entidades e conhecimentos que estão além da compreensão humana. No cerne do terror cósmico reside o cosmicismo, uma filosofia literária que postula que a existência humana é meramente uma fina camada sobre uma realidade de proporções tão alienígenas e abstratas que sua mera contemplação seria suficiente para destruir a sanidade de uma pessoa comum. As ameaças podem vir do espaço, de outras dimensões, de ruínas antigas na Terra. Ou de qualquer lugar que abrigue algo que desafie fundamentalmente a lógica e a sanidade humana. Howard Phillips Lovecraft é inegavelmente a figura central na popularização e aperfeiçoamento do terror cósmico. Embora tenha tido pouco reconhecimento em vida, sua obra ganhou destaque significativo após sua morte, revolucionando o gênero de terror. Ele forneceu as bases teóricas, através do cosmicismo, e um arcabouço mitológico concreto, os mitos de Cthulhu, que permitiram ao horror cósmico florescer e ser reconhecido como um subgênero distinto. Suas contribuições teóricas deliberadas e a criação de uma mitologia compartilhada levaram à popularização e formalização do horror cósmico como um subgênero distinto, possibilitando sua influência generalizada. Nos mitos de Cthulhu, os antigos, ou deuses exteriores, reinam supremos. Essas entidades transcendentes existem além do espaço e do tempo, e sua presença é suficiente para levar os humanos à insanidade. Incluem criaturas como Cthulhu, a entidade cósmica principal de O Chamado de Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth e Dagon. Um objeto icônico associado a este panteão de horrores é o Necronomicon, um livro fictício de magia e rituais. O Necronomicon descreve os antigos, entidades cósmicas e divindades alienígenas que habitaram a Terra antes da humanidade. O livro também contém rituais de invocação e feitiços para se comunicar com esses seres, além de detalhar suas origens e seu poder. Ler o livro, ou mesmo ter contato com ele, leva quase sempre à loucura. Clatu Paradanicto. A criação de um panteão tão detalhado e interconectado permitiu a Lovecraft e a seus sucessores construir um universo ficcional vasto e coerente, aprofundando ainda mais a sensação de um cosmos indiferente e aterrorizante. No conto O Chamado de Cthulhu, um terremoto no Pacífico faz com que a cidade submarina de R'lyeh, onde Cthulhu estava adormecido, emerja à superfície. A simples presença de Cthulhu e a exposição à sua cidade com arquitetura
não euclidiana, ou seja, formas e ângulos que desafiam a geometria, causam uma loucura generalizada. Os marinheiros que o encontram ficam horrorizados e alguns morrem de susto instantaneamente, enquanto outros perdem a sanidade. It's impossible! No, make it stop! My mind. A história de Lovecraft não mostra a vitória da humanidade, mas sim sua total insignificância diante de uma entidade cósmica. O despertar de Cthulhu é um vislumbre do terror que ele pode causar, e a sua volta ao sono é apenas um adiamento do fim. Azathoth é a entidade mais poderosa do universo de Lovecraft, capaz de destruir tudo com um mero capricho, mas sua idiotia e falta de consciência o tornam indiferente a tudo. Ele não é malevolente ou benevolente, é simplesmente uma força cega e caótica. A mera existência de um ser tão poderoso e sem propósito ressalta a insignificância da humanidade no universo, um tema central na obra de Lovecraft. O gênero tem suas origens na Weird Fiction, um estilo de ficção que floresceu antes e durante o período de H.P. Lovecraft. A Weird Fiction se dedicava à exploração do estranho, do bizarro e do inexplicável, preparando o terreno para a concepção de horrores que transcendiam as convenções do gótico tradicional ou do sobrenatural mais comum. Essa vertente literária já introduzia a ideia de que o medo poderia vir de fontes que desafiavam a lógica e a compreensão humana, um pilar fundamental do terror cósmico. A loucura é um tema central e recorrente na obra de H.P. Lovecraft, sendo um dos pilares do terror cósmico que ele ajudou a definir. Para Lovecraft, a loucura não é apenas uma consequência de eventos traumáticos, mas sim uma resposta inevitável da mente humana ao se deparar com verdades cósmicas que transcendem sua capacidade de compreensão. Diferentemente do terror sobrenatural, que nasceu com a literatura gótica, as entidades não são meramente espectros ou demônios, mas seres que desafiam a própria compreensão humana da realidade, da matéria e da energia. A ameaça não é de um espírito que assombra, mas de uma existência que invalida a realidade conhecida. O terror psicológico, por sua vez, foca em ameaças e cenários naturalistas, concentrando-se na desintegração mental ou em perigos internos e humanos. Embora o terror cósmico possa, de fato, induzir a loucura nos personagens, essa loucura é uma consequência direta da confrontação com o incompreensível cósmico, e não a fonte primária do horror. A narrativa Lovecraftiana explora o horror que reside lá fora, no desconhecido e no proibido, em contraste com a abordagem de autores como Stephen King, cujo horror muitas vezes se manifesta em ambientes próximos e familiares. Exemplos notáveis de filmes e séries que incorporam elementos de terror cósmico incluem The Mist, 2007, uma adaptação do conto de Stephen King, que apresenta monstros sobrenaturais emergindo de uma névoa. Dagon, 2001, baseado em A Sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft. The Call of Cthulhu, 2005, uma adaptação em preto e branco que emula o cinema mudo para capturar a sensação da época de Lovecraft. Annihilation, 2018, com seus fortes temas de incompreensibilidade e influência externa. The Lighthouse, 2019, comparado às obras de Lovecraft por sua atmosfera sombria, imagens de terror no fundo do mar e temas de loucura, isolamento e a insignificância da humanidade diante de forças incompreensíveis. Color Out of Space, 2019, uma adaptação recente de um dos contos mais famosos de Lovecraft, Ameaça Profunda, Underwater, 2020, que apresenta a figura de Cthulhu. Twin Peaks, The Return, de 2017, elogiada por seu estilo Lovecraftiano e estranheza inquietante. Nope, 2022, é um filme que se aproxima do terror cósmico, mas que também incorpora elementos de outros gêneros, como ficção científica e suspense, para criar uma experiência cinematográfica única e marcante. Bird Box, de 2018, pega os principais conceitos do terror cósmico, como a insignificância, a loucura e o desconhecido, e os adapta para um thriller de sobrevivência, tornando a experiência assustadora, mesmo para quem não conhece o gênero. Um detalhe interessante é que algumas pessoas, que já possuem alguma instabilidade mental, não se matam, mas se tornam seguidores das criaturas. Elas passam a adorá-las e a forçar os outros a verem o que elas chamam de beleza. Isso remete aos cultos que adoram as divindades cósmicas de Lovecraft, como Cthulhu. O desenho feito por um desses personagens, Gary,
chega a ter tentáculos, uma referência direta a Cthulhu, a criatura mais famosa de Lovecraft. Não cometa a loucura de não curtir o vídeo e verificar a sua inscrição. Até o próximo vídeo!